vamos que vamos. Gente, é o seguinte, para a gente falar de cor, né? Aqui, ó, que você vai saber hoje, isso aqui você tem que saber, tem que sair da aula sabendo, cara. Quais são os maiores erros e como interpretar esses erros, qual a solução de cada erro e como fazer a melhor seleção de cor. Infelizmente, cor é algo que acontece e a gente só percebe no final, né? Normalmente, na hora do polimento é que a gente vai se dar conta e dizer assim, caramba, cara, ficou acinzentado, ficou mais branco, ficou mais amarelo, ficou marrom, não sei, não consegui mascarar o fundo. Bom, alguma coisa aconteceu, mas o pior é que você só percebe no final. Isso é que é o grande X da questão, grande problema. Ainda assim, é melhor muitas vezes do que a resina, né? Ou do que o laminado. Porque o laminado você tem que mandar de volta para o laboratório. A resina você pode resolver e eu vou te mostrar as soluções. Então, por isso, gente, eu quero agora falar para vocês como que a gente vai entender de cor. Para que eu possa falar livremente, tranquilamente de cor, sem dúvida nenhuma, eu vou já te adiantar algo. A maneira menos provável de selecionar a cor vai ser essa daqui, como eu fiz nessa foto, tá certo? É uma foto puramente artística, mas não tem viés nenhum para você dizer assim, vou selecionar a cor agora, vou colocar esse pouquinho aqui de resina, esse pequeno incremento de resina e tal. Não vai dar certo, tá bom? Então, essa é a maneira menos provável da gente começar a fazer seleção de cor. A melhor maneira, gente, é que a gente entenda primeiro as propriedades ópticas do dente, tá certo? Quando a gente entende a propriedade óptica de cada dente, a gente consegue perceber por que aquele dente tem aquela característica, e aí depois a gente vai entender as propriedades da resina, e aí você vai ver que a cor é a interação do que você entendeu de propriedade do dente com o que você entendeu de propriedade da resina. E aí sim você vai ter uma combinação perfeita de cor, tá certo? Fica muito mais fácil, muito mais didático você aprender assim. Bom? Então, ó, propriedades do dente. A primeira propriedade, vou só relembrar, passar alguns conceitos aqui rápido. Não se preocupe que não vai ser aquela coisa chata. Ai, meu Deus, matiz, croma, não sei o que. Não esquenta. Eu vou te mostrar algo bem prático, como que você vai utilizar essas propriedades para chegar a um determinado fim, tá bom? Que é a seleção de cor, obviamente. Então, gente, é o seguinte, ó. O matiz, o que é o matiz? Resumindo bem, matiz é a quantidade de marrom ou de branco, ou ainda melhor, a proporção entre marrom e amarelo, desculpa, marrom e amarelo, que a gente tem em um dente, tá bom? Então, o dente aqui, qualquer dente, ele tem normalmente uma quantidade de marrom maior, tá? E esse marrom maior, ele dá um matiz A. Lembram da escala Vita? Matiz A. Pronto, matiz A, ele acontece em cerca de 90% da população, então 90% da população tem um dente mais amarronzado, com um pouquinho mais de marrom do que de amarelo. O matiz B, ele já é um inverso, ele tem mais amarelo do que marrom, tá ok? Mas só precisa saber desses dois por enquanto. O matiz A e matiz B, matiz é a quantidade de marrom. Eu acho que você pode observar aqui, por exemplo, que tem bastante marrom, né? Tem bastante marrom aqui nessa região. Então, aqui já tem menos, aqui já se torna um pouco mais amarelo. Não sei se você está percebendo isso, mas aqui, ó, tem um pouquinho mais de marrom. E aqui também. Aliás, vamos ser bem franco, essa região todinha aqui, ó, é amarronzada, tá bom? Essa região todinha aqui ela é amarronzada. Legal, beleza. Isso aqui é matiz, né, Glauco? Para que serve o matiz? Como que eu observo o matiz? Olha só. Aqui a gente tem uma fotografia de um caso inicial, tá? Uma fotografia do caso inicial, e aqui é o mesmo caso inicial, porém com os detalhes a mais. Nesse caso aqui, eu editei essa fotografia aumentando ao máximo a saturação. Isso é muito bom, gente. Eu vou te ensinar alguns macetes para você observar algumas características ópticas da resina e do dente, tá bom? Então se liga. Ah, esqueci de falar. Quem ficar até o final vai ter uma mega surpresa, tá? Tem uma baita surpresa. Quem ficar até o final. Mas beleza, vamos nessa. Aqui, a gente tem um caso inicial, mesmo caso inicial, só com aumentei ali a quantidade de saturação, botei lá 100%. Você pode fazer isso numa foto sua
no celular, tá? Aqui é o caso depois. Também fiz a mesma coisa, aumentei bastante aí a saturação, fui para 100%, estourou a foto, ficou vários pontos marrons, olha só. Esses pontos mais amarelados, mais enriquecidos, mais vivos, é justamente a intensidade ou justamente onde tem marrom, tá certo? Então você vai observar bastante aí onde tem marrom. Aqui também, só que olha só, depois que a gente fez clareamento, aqui é o antes, sem clareamento, e aqui é o pós-clareamento, olha como diminuiu essa quantidade de marrom no dente. Opa, então a gente mudou o matiz. Exatamente, a gente conseguiu mudar o matiz desse dente. Em alguns casos a gente a gente não muda o matiz, mas consegue mudar o croma. Já eu chego no que eu quero dizer, já chego nessa informação. Mas o fato é que aqui era bem marrom, aqui já se torna uma região mais amarela, tá? E menos amarronzado. O amarronzado ficou mais aqui na região cervical. Show de bola. Vamos para frente. Se tratando de croma, croma é simplesmente a intensidade do matiz. Então existe matizar, a intensidade disso é o croma. A1, A2, A3, A4, entendeu? Então aí a gente consegue intensificar isso. Então a gente percebe agora que a gente tem algo mais cromatizado aqui nessa região cervical e algo menos cromatizado aqui nessa região do terço médio. Está menos intenso, aqui já está mais vivo. Essas fotos aqui todas foram estouradas de maneira proposital. O que é estourar? Eu colocar ali a saturação no máximo. Aí eu consigo perceber esse degradê com mais leveza, né? Consigo perceber isso com mais clareza. Então, quando eu falar de algo com relação à cor mais saturado, mais intenso, vocês vão estar ligados que é cromaticidade que eu estou falando. Show de bola. Vamos para frente. Só estou revisando, hein, gente? Valor. Isso aqui é muito importante que você entenda para que a gente possa seguir para as resinas e você não errar com relação à cor. Olha só. Valor é o tanto de preto e branco que se tem em um dente. Só isso. Numa foto normal aqui, tirei essa foto e aí a gente está observando. Onde que tem mais branco? Onde que tem mais preto? Glauco, não estou vendo nada preto, não estou vendo nada branco. É verdade. A gente só consegue observar bem o valor quando a gente faz uma coisa. A gente diminui completamente a saturação da foto. Quando a gente tira a foto preto e branco, aí a gente percebe aonde que tem preto e aonde que tem branco. Glauco, ainda não estou enxergando muito nitidamente onde que é preto e onde que é branco. Vamos nessa. A gente considera, aliás, você pode observar que essas regiões aqui, elas estão mais brancas, são mais luminosas, não é? Essa região aqui do centro. Aqui já é uma cor mais escura. Estou viajando, é verdade? Olha aqui, ó, mais escuro, mais próximo do preto, talvez até acinzentado. Aqui tem pouca luz, porque observe, se o preto é a ausência de luz, então aqui tem pouquíssima luz, ó. Tá? Então aqui está branco, aqui tem uma região mais branca. Show de bola. Agora vocês estão entendendo onde que eu identifico que é onde tem mais valor e onde tem pouco valor. O branco também pode ser chamado lá de luminosidade. É a área que tem mais luminosidade. Justamente aqui, ó. Desculpa, aqui. Justamente aqui. Olha só onde tem mais luz. Onde está brilhando aqui, ó. Mais luz. Aqui você não percebe brilhar tanto, talvez. Aqui parece mais uma sombra. Observa como aqui tem sombra, né? Aqui parece uma sombra também. Show de bola. Agora você entendeu algumas características com relação a valor. E é interessante você observar o seguinte também. Onde você tem mais valor, você tem mais opacidade. Outra palavrinha aqui para a gente entender. Algo mais opaco, algo mais denso. Então, justamente, opacidade nessa região, a gente tem geralmente um valor maior, está mais branco. Onde a gente tem pouca opacidade, olha só, pouca opacidade, a gente tem um valor mais baixo. Show de bola, gente. Me dá um joinha aí para saber se vocês estão entendendo, tá bom? Só um joinha para saber se eu estou caminhando bem. Esses conceitos são básicos para falar de dente.
Tá certo? Conceitos básicos para falar de dente. Vou falar muito sobre essas 3 características para que você entenda o que é um dente mais que ficou mais branco, o dente ficou mais escuro, o dente ficou mais cinza, para que você entenda tudo. Show de bola. Obrigado, Carla. Valeu, Ítalo. Valeu, John. Tamo junto. Olha aqui um outro caso clínico, né? Na verdade, aquele mesmo caso, só que a gente agora vai observar outras características. Olha só, caso inicial, a gente tem aqui várias regiões com um certo grau de luminosidade, né? Um certo grau de valor. Agora, aqui a gente tem uma área que se destaca. Observe como essa área aqui ela está mais um cinza mais escuro, talvez mais negro um pouquinho em relação ao dente natural. Não é? Aqui está mostrando que tem uma resina diferente da cor, o valor aqui do dente e da resina estão chocando, estão diferentes. Por isso que você percebe essa diferença de cor. Ó, legal, show de bola. Quando a gente faz clareamento, aqui eu fiz estética em resina nesses 2 dentinhos, mas quando a gente faz clareamento, a gente percebe um valor aqui mais igualitário. A gente não percebe mais uma diferença no valor da restauração para o dente. Ó, não tem mais diferença de valor. Eu alterei essa restauração, fiz uma restauração aqui, tá bom? Mas eu acertei o valor. E aí a gente não vê mais essa diferença. Show de bola, show de bola. Conceitos básicos aqui, estamos afiados. Ainda que mais básicos, só quero que vocês observem algumas características que pouca gente observa. Olha só, gente. Aqui a gente tem uma área de dentina, tá? Obviamente, que dentina. Essa área de dentina a gente percebe uma saturação maior aqui, ó. Uma saturação maior aqui. Não preciso mais colocar agora, né? A editar foto, né? Colocar uma foto mais com a saturação toda estourada, né? Saturação maior. Não precisa mais fazer isso. Agora vocês já conseguem observar. Aqui a gente tem uma dentina mais saturada, aqui uma dentina menos saturada. Aqui a gente tem uma área de translucidez, um dente natural aqui. A gente tem uma área de translucidez. Bacana, show de bola. Essa área de translucidez, ela tende a ser mais cinza. Olha aqui, a gente tende a ser mais cinza, mais escuro. Se é mais escuro, tem menos valor. Se tem menos valor, também tem menos opacidade. Legal? Já estou começando a associar essas palavras que vão ser muito importantes já já. Show de bola. Vamos para uma outra região muito importante aqui, olha só. Aqui nessa área de esmalte, nas interproximais, a gente, em dentes naturais e muito jovens, em pacientes jovens, dentes naturais, a gente tem uma região também de uma translucidez, só que não tão intensa quanto a gente tem aqui na incisal. É uma região de translucidez intermediária, tá? Mas a gente percebe, eu acho que você está vendo aqui, né? Você está vendo aqui um grau de translucidez. Não é tão evidente quanto aqui embaixo, mas tem um grau de translucidez. A gente chama de uma translucidez intermediária. E você entender isso vai ser fundamental para que você selecione uma resina específica para estratificar essa região. Show de bola, vamos que vamos. Halo opaco, uma região que vários dentistas tentam mimetizar, tentam fazer, mas como fazer com ela, como fazê-la, né, de forma tão natural? Não sei se todos estão vendo o halo opaco, mas olha só, nessa região aqui tem um pouquinho mais de laranja. Um efeito opalescente aqui, ó. Esse efeito laranja que existe logo depois da área incisal, desculpa, da área de translucidez, é um efeito laranjinha, chamado de halo opaco, tá certo? Então, isso aqui tem uma tendência de parecer algo mais alaranjado. Você vai entender que para poder fazer com que tenhamos, né, esse efeito aqui também alaranjado, a gente vai ter que buscar um efeito, vai ter que sentir um pouquinho de corante, talvez, mas é buscar esse efeito, tá certo? É um efeito alaranjado, algo bem suave, mas é muito importante que vocês saibam onde ele está localizado. Normalmente aqui também, às vezes ele sobe aqui, ó. Show? Beleza, vamos que vamos. Legal, Glauco.
entendi das propriedades do dente, né? Agora, eu quero entender das propriedades da resina, porque é a resina que vai fazer com que a gente acerte, né? Com que a gente acerte a cor final do dente, essa mescla, essa junção. Gente, vocês querem ver o final desse aqui? O que eu fiz com as resinas nesse caso aqui? Se você quer ver, dá um joinha aí para mim. Não, joinha, senão eu apago. Show, beleza. Um já foi. Ok. Então vamos lá, gente. O que eu quero que vocês comecem a perceber, tá certo? Olha o que é possível fazer com resina quando a gente tem noção da cor, quando a gente entende valor, quando a gente entende opacidade, essas coisas. Olha aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o resultado que a gente consegue de naturalidade utilizando resina composta. Certo? Ficou bem natural? Você sabe onde que tem resina aí? Se você visse esse caso pela primeira vez, talvez você não diria, né, que tem resina composta. Mas sim, tem. E eu fechei essa resina aqui, né, nas interproximais, melhorei aqui as interproximais e um pouquinho de sisal. Tá ok? Mas ficou bem bacana, ficou bem natural. Mas por que eu consegui isso? Aí é onde vem a segunda parte da aula. Você precisa entender de propriedades das resinas. Tá? Quais são as características de resina que você precisa dominar para que tenha esse tipo de resultado? É altamente possível, tá certo? Só exige treino e exige, obviamente, que você entenda dessas propriedades. Igual, quais são? Vamos nessa, gente. Olha aqui. As resinas de esmalte, eu vou dividir as resinas em pelo menos 5 categorias. 4 talvez vocês já conheçam bastante, mas a quinta não. E é muito importante que você tenha noção, porque a gente usa muito a quinta também. Então, resinas de esmalte. E quem chegou agora, no final vai ter uma surpresa para quem ficar até o final, tá bom? Olha lá. As resinas de esmalte, normalmente você consegue identificar ela no kit clínico, no kit de resinas, quando elas têm a letrinha E. Então, normalmente ela vem com a letrinha E ali no cantinho. Elas possuem translucidez alta, e agora eu já posso falar translucidez tranquilamente, porque você já sabe o que é translucidez, né? Translucidez é cinza, é mais aquele cinza, quando a luz passa mais facilmente, tá bom? Mas ela tem uma alta translucidez, então ela tende a deixar a resina, ou essa restauração, ela tende a ficar mais acinzentada. Possuem baixa opacidade, olha as características. Alta translucidez, a resina de esmalte, baixa opacidade. Em geral, possuem baixo valor. Então, olha lá, o valor dela é baixo também. Então, por isso que ela está naquela escala lá perto do cinza. Ela não é feita para modular a cor. Tem gente que quer ganhar cor, ou quer, por exemplo, você está lá construindo o seu dente e tal, e de repente, poxa, eu acho que está ficando branco demais. Vou usar uma resina de esmalte aqui diferente, aí eu consigo mudar. Muito difícil, gente. Sabe por quê? A resina de esmalte, ela não é feita para modular a cor, para alterar a cor do dente. Ela tem baixa opacidade. Quem dá cor à restauração ao dente natural é a dentina. Então, da mesma maneira, as características do dente se entrelaçam aqui nas características das resinas. Então, o dente aqui da cor, lembre-se que o esmalte ele é vítreo, né? Quase transparente ali, justamente para quê? Para que a luz possa passar e transpareça a cor da dentina. Então, com a resina de esmalte, você não consegue modular a cor, você não consegue alterar a cor com facilidade. Ela é usada, por isso, como a camada final das restaurações e em palatinas de sisais também, em caso de translucidez intermediária. O que é que eu quis dizer com isso? Que a gente vai usar sempre uma camada muito fina de esmalte, pouca camada de dentina, tá certo? Então, a gente vai usar uma camada fina de esmalte, porque ela não é feita para modular a cor, para alteração de cor. Show de bola! Resina de dentina. A resina de dentina, gente, ela normalmente tem a nomenclatura D, né? Tem o nomezinho D.
ou O também, de opaco. Às vezes também, a depender da marca comercial, tem D ou tem O. Normalmente é isso. Elas têm duas características básicas. A resina de dentina, ela possui baixa translucidez, alta opacidade, certo? Então, olha só, ela tem alta opacidade. O que é isso? Opacidade, a gente já viu, está relacionado com dar cor à restauração. Ela é mais viva, ela é mais intensa, menos translucidez. São as resinas de maior uso e que a gente mais usa para estratificar. Então, olha só, esse caso aqui, por exemplo, a partir desse incremento de resina, fui enchendo só de resina de dentina. Olha aqui a quantidade de resina de dentina que eu coloquei nesse dente para cobrir completamente esse dente. Fechei as duas classes 3, né? Ainda fiz uma classe 4, porque eu aumentei a incisal ali. Então, somente com resina de dentina. Então, a gente usa bastante. Elas são quem definem a cor final da restauração, assim como no dente. É a dentina que define a cor final, tá? Então, isso é muito importante. Normalmente, as resinas de dentina, elas precisam ser mais resistentes, né? A gente precisa dar uma resistência, aliás, precisa de uma resistência maior. Então, essa característica da resina de dentina que você vai usar tem que ser muito importante. Um outro detalhe que está aqui de amarelo é o seguinte: o valor dessas restaurações de dentina, e quando eu falo valor, não estou falando de money, eu estou falando de valor com relação a preto e branco, tá? Com relação à quantidade de preto, quantidade de branco naquela foto, naquela escala, né, de cinza. O valor de cada dente, aí, de cada dentina, ela muda muito a depender da marca comercial. Então, tem marcas que o valor dessa dentina ela é extremamente alto. O que significa? Que mesmo sendo de dentina, o dente vai tender a ficar mais branco. Consegue me entender? Por exemplo, se eu uso uma resina da Z350, que eu já tenho experiência, essas 4 marcas aqui eu já tenho experiência bastante. Então, se eu uso uma resina da Z350, normalmente o A3 dentina da Z350 vai ser mais branco, ela vai ter mais opacidade, ela vai ter mais valor do que uma resina da Care, por exemplo. O A3 de dentina da Care, ela não acende tanto para o branco, ela não tem tanto valor assim. Deu para entender? Isso aqui é sutileza. Isso aqui depende muito do seu dia a dia, com as marcas comerciais que você está trabalhando. Por isso que eu não aconselho quem está começando a comprar 2, 3, 4 marcas comerciais para trabalhar. Não, de jeito nenhum, cara. Uma, no máximo 2. No máximo 2, quando folgar um pouquinho mais. Por quê? Às vezes você vai ver lá na frente que tem casos que você pode precisar. Às vezes a Z350 não foi suficiente, o valor não chegou no tão branco quanto você queria, aí você troca, entende? E aí a coisa a gente vai modulando. Vou te ensinar a fazer isso no finalzinho da aula, quando a gente entender todo esse raciocínio. Show? Beleza. Pronto, vamos nessa. Outra resina que é importante que vocês tenham ciência, a terceira característica de resina, o terceiro tipo de resina que a gente vai estudar, dos 5, é a resina de efeito. Existem dois tipos de resina de efeito. Existem as resinas que têm translucidez total, então é altamente translúcida. Acromática. Olha só, será que agora eu consigo usar essa palavra? Resina acromática. Será que vocês vão entender? Resina acromática é aquela que não tem croma, não tem marrom. Quem estava aqui no início da aula se ligou. Então, ela não tem marrom, não tem croma. Ela é altamente translúcida. Essas resinas, geralmente, a gente vai utilizar aqui, nessa região de concha palatina. Geralmente, a gente utiliza ela aí. Tá? Ela é bem translúcida. Exemplo, a que eu mais uso é a CT. Totalmente translúcida, a CT da Z350. Pode ser utilizada também de outra marca comercial, tá bom? Eu gosto bastante da CT, uma resina translúcida, totalmente translúcida para essa região.
O outro tipo de resina de efeito que a gente tem são algumas que podem ter um efeito mais azulado, outra um efeito mais opalescente. O que é efeito opalescente? Chega mais próximo do âmbar, que é aquele laranja que a gente viu. Então tem resinas para todo jeito. Normalmente eu uso mais o de efeito azulado. E o que eu mais gosto é a Transopal da Empress Direct. Essa resina, a gente vai usá-la principalmente aqui, ó, tá? Onde que a gente tem um efeito mais translúcido? A gente já estudou lá no dente. A gente tem principalmente na região incisal e a gente tem um pouquinho também ali na região de mesial e distal, né? Na região de crista ali. A gente consegue ter também um efeito, principalmente nos pacientes mais jovens, um efeito um pouco translúcido, tá? Um efeito um pouco translúcido. Show de bola! Qual é o cuidado que vocês precisam ter aqui? Tem colegas que vão trocar as bolas nessa situação. Veja só. Se você quer um efeito transopal, ou seja, um efeito opalescente, aquele efeito azulado, você precisa de resina nessa região, uma resina específica que vai dar esse efeito azulado. Se você utiliza uma resina totalmente translúcida nessa região aqui, que teoricamente seria de efeito azulado, você vai dar um efeito incisal absurdamente translúcido, preto, cinza, muito escuro. E aí o paciente vai olhar e vai dizer assim, nossa, doutor, aqui está bem escuro nessa região aqui, por quê? Isso já aconteceu com você? Se já aconteceu com você, dá um joinha aí, fala, já aconteceu, dá um sim, porque já aconteceu comigo. Eu botei aqui, sim. Já aconteceu comigo também. O paciente olhar, anotar e, poxa, cara, sabe, você fica triste, fica frustrado. O paciente não entende o que é o efeito incisal. Cara, para conseguir efeito incisal, você tem que usar resina de efeito incisal. Amanhã eu vou estar ensinando para vocês como que eu faço na classe 4, tá? A gente vai desde a concha palatina até a região de polimento, até polimento final. Então a gente vai passar por esse momento de colocar a resina de efeito, tá? E vocês vão ver exatamente como é que faz. Então, gente, é o seguinte, tem cada macaco no seu galho. Usa a resina certa para o efeito certo que você quer e você não vai ter problema. Quando eu falo aqui de perfil psicológico do paciente, você precisa conhecê-lo, cara. Para quê? Saber, pô, o cara nunca teve a borda incisal translúcida. O cara destruiu aquela borda incisal, já é coroa, tá destruída ali a borda incisal por desgaste, bruxismo, qualquer coisa que seja. E aí, de repente, você vai e coloca uma borda bem translúcida, com os mamelos bem evidentes, fica aquela faixa cinza, né, muito grande. O paciente vai estranhar. Então, você precisa ter bom senso. O que é bonito para a gente que é dentista, muitas vezes não é tão bonito para o paciente. Muito cuidado com isso. Resinas opacificadoras. Vamos lá, quarta classe, de 5. As resinas opacificadoras, geralmente, elas têm a simbologia de WO. A mais conhecida talvez seja a resina em forma de resina composta, né? Cada Z350, WO. E para que ela serve? Para que serve a resina opacificadora? Vamos para algumas características dela. Ela não possui translucidez nenhuma. Ela possui altíssima opacidade. Que é? E ela possui altíssimo valor. Possui altíssimo valor. Eu choro na que não tá mais lascado que Qual que é o motivo para se ter uma resina que tenha muito valor, ou seja, deixa algo muito branco, pouco translúcido e muito opaco, muito denso? Justamente para a gente mascarar dente escurecido. Então, para mascarar dente escurecida, eu já vi colega conversando comigo e a gente trocando ideia, ele tirando dúvida, e ele falando, Glauco, cara, usei resina opacificadora, velho, e o dente ficou muito branco e tal, e o cara tava fazendo, usando WD para dente natural, só que dente escuro, né? 1 a 3,5, 1 a 4.
E não pode, gente. Normalmente, resina opacificadora você usa para marrom, aquele preto, sabe? Aquele preto mesmo de dente escurecido, dente feito canal e tudo mais. Então, cada macaco no seu galho, novamente. Resina opacificadora, ela tem a intenção de mascarar o fundo escurecido de um dente que está preto, praticamente preto. Show? Beleza, marrom, né? E aí, o que acontece? Normalmente, elas possuem um valor, né, muito alto. Qual a principal marca comercial que possui essas características? O Pinkel Parker ou Parker Pink da Cosmident. Usei muitos anos essa resina. Na verdade, essa daqui é uma resina fluida, tá? É uma resina fluida, um corante, como se fosse um corante, opacificadora. Então, ela fica com esse aspecto aqui, ó, bem leitoso, tá? Bem leitoso. Consegue mascarar o fundo perfeitamente. E ela tem alguns pigmentos rosa, por isso pink. Então, é um pouco rosa esbranquiçada. Consegue dar uma quebrada. Muito legal. Mas você tem que saber usar bastante. Tem que saber usar bem. Tem que saber dosar isso daí. Qual que é o problema de você usar o Parker Pink? A meu ver. O problema é o seguinte. Você usa ela, que deixa muito branco, para poder mascarar o fundo preto. E depois você vai ter que usar uma resina extremamente saturada, hiper cromatizada, para poder mascarar o branco, que agora você está com branco gelo de alto valor. Você precisa quebrar isso. Como que você quebra isso? Você quebra isso fazendo justamente a colocação de resinas mais saturadas, mais cromatizadas. Ô Glauco, legal, entendi, show de bola, usa aqui resina branca. Aí vai usando, né, resinas com uma saturação maior. Ok. Qual que é? Só que aí você vai precisar de várias camadas, né? Múltiplas camadas. Observe, primeiro eu preciso de uma camada para o branco, depois uma camada para devolver para o marrom e depois uma camada para poder ser compatível com a cor do dente que o paciente tem. Então, são múltiplas camadas e isso pode dificultar. Tem uma da 3M, sim, a Z350. Não sei se tem uma de corante da 3M, mas tem uma da 3M, a Z350 que eu conheço, que é a WD. Show de bola. Vamos que vamos. Voltando aqui, qual que é a exceção à regra? Existe um corante que é esse, corante não, um opacificador, que é esse que eu mais uso hoje, chama Opac, da Ivoclar. Por que que eu decidi migrar? Eu deixei de usar a Opac Pink e uso somente a Opac. Porque a Opac, ela é muito densa, ela tem altíssima opacidade, pouca translucidez, e o valor dela não é tão alto. Ou seja, o valor dela é mais baixo. Ela não deixa tão branco. Ela vem aqui deixar uma característica bem próximo do A1 ou do A2. Olha a diferença de saturação, de cromaticidade desse dente para esse daqui. Absurdo, não é? Então, um é aliás, um é mais amarelo, né? Mais amarelo, mas já está até bem próximo da cor do dente vizinho. E o outro é bem branco. Então, para usar esse daqui, eu primeiro chego no amarelo para depois ir pro primeiro chego no branco para depois chegar no amarelo. Esse daqui não, já vai para o amarelo direto, ou seja, uma camada menor de resina eu vou precisar. Deu para entender? Gostaram dessa dica? Sabiam disso ou não? Então, joinha aí, se sabia ou não, fala comigo. Show de bola. Essas são as resinas opacificadoras. A outra categoria de resina é uma resina de corpo. Só tem a 3M que fabrica ela até hoje. A resina de corpo, obrigado, Candida, show. Só tem uma resina de corpo até hoje chamada Body, da 3M Z350. Deixa eu ver aqui que aqui o Ítalo tá comandando. Não sabia disso antes. Pois é, cara. Por isso que a aula é legal, tá vendo? Você precisa saber dessas características. Se você tem a Parker Pink, show, usa, tá? Só que eu usei muito tempo a Parker Pink. A outra, ela é recente, eu estou usando ela há quase 8 meses, tá? Então, mas eu usei 3 anos a Parker Pink. Então, assim, você só precisa aprender a usá-la. Show? Agora, olha um erro, Ítalo, que pode acontecer, cara.
você vai usar o Pink Opaque, né? Que ela é branca, deixa um alto valor, e ainda por cima, o dente vizinho do paciente é um dente... O dente vizinho é um dente clareado. E aí você vem e usa a resina branca, de alto valor. E aí o que vai acontecer? Alto valor com alto valor, lascou. Desculpa a expressão, cagou o caso. Tá certo? Porque muito branco junto, muito valor junto. O final disso não vai ser um dente natural. Tá? Vamos que vamos. Vamos falar aqui de resina de corpo. Ela é uma resina que veio para ser intermediária. Ela não é nem uma resina muito opaca, mas também não é uma resina muito translúcida. Ela é um meio termo. Então, eu gosto muito de usar a resina Buddy, principalmente para posterior. Mas, de vez em quando eu não quero usar esmalte, é uma camada muito fina às vezes, não quero usar esmalte, não quero usar só dentina, aí eu posso usar uma resina de corpo, na região ali do terço médio para incisal. Eu vou conseguir, às vezes eu consigo fazer uma restauração somente com resina de corpo. Justamente se ela for uma camada fina, uma camada pequena, tá bom? Para que eu não exagere com relação à translucidez, por exemplo. Se eu exagerar na quantidade de resina de corpo, como ela tem uma translucidez intermediária, ela pode me prejudicar e deixar meu resultado mais cinza. Show! Então a gente tem que usá-la, mas com cuidado. Tem as indicações precisas. Por exemplo, pequenos diastemas. Pode fechar um pequeno diastema com resina só. Resina de corpo. Tranquilo, cara. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Justamente porque ali você tem uma região de uma translucidez intermediária, então você pode, não cabe dentina, não cabe esmalte, vou usar uma corpo. Legal, muito bem-vinda. Show? Beleza, tem que saber usar. A quinta categoria, que eu nunca falava em ela em aula, mas resolvi mostrar para vocês, é a seguinte, são as resinas bleach. Por que eu vou falar? Porque está muito em alta, né? O paciente às vezes pede dente muito branco, tudo mais, e você precisa dosar isso daí para não artificializar e a gente ter os resultados que estão aí chocando na rede social. A gente precisa ter branco, mas seja o branco naturalizado. Acho que se vocês me seguem, vocês me acompanham, já viram meu Instagram, vocês sabem que eu tendo a fazer casos hipernaturalizados. Ainda que brancos, mas naturalizados. As resinas bleach são da categoria de dentes clareados. Bleach vem de claro, né? De clareamento. Então, pode ser tanto de dentina quanto de esmalte. Tem bleach dentina, tem bleach esmalte. É usada, como eu disse, para dar o efeito branco, o efeito clareado. E, obviamente, ela vai ter algumas características específicas. Se for de dentina, tem aquelas características de dentina que a gente já viu. E se for de esmalte, tem aquelas características de esmalte que a gente já viu. A característica mais que ela vai ter é possuir um alto valor. E isso é altamente perigoso. Por quê? Uma junção de dentina bleach com um esmalte bleach vai dar um dente com hipervalor, um valor muito alto, muito, muito branco. Se esse é o seu objetivo, legal. Mas se você precisa, por exemplo, está fazendo a faceta de um central e precisa ficar igual ao dente vizinho, que é outro central clareado, cara, dificilmente o dente clareado, dificilmente, eu já tive casos que sim, mas dificilmente você vai ter um dente clareado a ponto de você precisar usar uma bleach e uma bleach dentina e um bleach esmalte. Às vezes você usa, por exemplo, é muito comum às vezes eu usar um bleach, um dentina B1 e uma bleach esmalte, que aí eu já consegui as duas coisas. Consegui naturalizar, porque eu estou usando a dentina B1, e consegui o alto valor, que é o que o paciente quer, que é dente claro, através somente da camada de esmalte. Show? Então, é uma junção aí interessante. Mas fazer as duas coisas, dentina bleach, esmalte bleach, bastante perigosa. Não estou dizendo que eu nunca usei, já usei. Tem casos, sim, mas bastante perigoso. Existem resinas ainda que tem o bleach 1, bleach 2, como é o caso da Ômega, que tem como naquela escalinha que eu mostrei para vocês, a bleach Ômega tá lá na frente com relação a a primeira com relação a valor. Então ela realmente acende a restauração, deixa muito branco, tá? Show, vamos nessa. Agora que você entende as propriedades
das resinas e dos dentes, que eu já falei para você, agora você está altamente apto, cara, a entender os erros, interpretar os erros, descobrir a solução e fazer a melhor seleção de cor. Show? Vamos nessa. Quais são os maiores erros? O número 1, clássico. Glauco, meu dente ficou mais escuro do que o dente de referência, do que o vizinho, cara. Eu tava facetando o 11 para pegar a cor do 21, né, para ficar igual, e ficou mais escuro. Primeira coisa que eu já vou quebrar aqui essa expressão, mais escuro. Gente, para a gente que trabalha com estética, não existe mais claro, mais escuro, ok? Existe mais escuro significa menos luz, que significa mais próximo do preto ou do cinza. Naquela escala de valor, tá longe do branco, tá com baixo valor, tá bom? Então precisa, a partir de hoje, você melhor traduzir isso. Não é mais escuro, o dente está mais cinza, está mais preto, está mais, como é o caso desse dente aqui, como é o caso desse dente aqui. Show? É um caso inicial, né? É um caso inicial, mas você percebe nitidamente que as resinas aqui, elas estão com menos luz, né? Tá mais próximo ali do cinza. Qual foi o erro que esse camarada cometeu para ficar assim? Qual foi o erro? Vamos lá, agora que a gente já sabe as propriedades, a gente é muito fácil. O camarada colocou muita resina de esmalte ou colocou muita resina de corpo. Escreve aqui para mim. Qual a principal característica da resina de esmalte e da resina de corpo que faz com que o dente fique mais escuro? Ou melhor, mais cinza? Escreve aí qual é. Com relação a valor. Valor alto ou valor baixo? Tem gente aí? Oiê. Uou. Tem gente aí, gente? Tô falando, ninguém foi embora. Tá todo mundo por aí. Dá um oi. Baixo valor. Legal. Obrigado, Melissa. Show. Exatamente. Então, ó, elas têm um baixo valor, tá certo? Elas têm um baixo valor. Isso vai deixar a resina mais acinzentada, tá bom? Vai deixar a resina, no caso, mais acinzentada. Então, muito cuidado com isso. Vamos lá. Show, Glauco. Já acertei lá. Ou melhor, eu errei a questão da cor. Cara, cheguei no momento aqui já do meu polimento. Aí eu percebi que a minha resina ficou mais cinza. O que é que eu faço, Mel? Bom, se você chegou tão longe, já foi lá no polimento, a gente precisa entender, já a gente chega lá no polimento, mas assim, se você foi muito longe, talvez você vai ter que desgastar um pouquinho, tá certo? Talvez a gente vai ter que desgastar. Mas eu acho que o ideal, o cerne da questão, é você entender a proporção esmalte e dentina que você vai ter que colocar, tá bom? Você precisa saber quanto de esmalte você bota, quanto de dentina você bota. No caso, não existe nenhum artigo científico que diga assim, o esmalte dental ele tem 0,5 milímetros, por isso vamos fazer sempre 0,5 de esmalte para todos os dentes. Não, gente, não existe isso, eu estaria mentindo para ti. Mas existe aí um limite ótimo, né? Um limite consideravelmente bom para que a gente não tenha interferência da resina de esmalte, tá? E o limite é 0,5 milímetros. Então, a quantidade de esmalte que você vai colocar é de 0,5 milímetros. Então, você sempre vai olhar o dente de referência, saber ali se já está 0,5 milímetros do final e você colocar uma camada de resina somente de 0,5, tá bom? Às vezes você pode até colocar um pouquinho mais, coloca de 0,6, talvez 0,7, por quê? No polimento, acaba diminuindo um pouquinho. Então, se você coloca 0,5 que no polimento desgasta muito, ou o dente está vestibularizado, você vai precisar desgastar muito, já era aquele 0,5, né? Então, a gente precisa ter noção de como que vai melhorar essa proporção. Tá, Glauco, eu não sei olhar isso, cara, é muito difícil. Aí eu vou te dar duas dicas, tá? Duas possibilidades para que você possa utilizar as camadas, né, de uma forma ideal.
A primeira delas é você utilizar uma espátula chamada Misura, da LM Art. Essa espátula é bem legal, mas ela não serve para todos os casos, tá bom? Vou te mostrar como é que ela vai te favorecer, como é que ela vai te ajudar. Deixa eu te mostrar aqui agora. Ó. Deixa eu dar play aqui no vídeo. Show de bola. Essa aí é uma espátula, a gente está usando aqui nesse momento. A gente não, né? Não foi eu. É da própria LM Art. Ó, voltando aqui. Aqui a gente está espatulando uma resina de dentina. Observe que esse dente é um dente classe 4, né? Aqui já está ótimo, aqui é dente natural, então você tem uma referência de altura legal, já que você vai estar estabelecendo. Você vai espatular normalmente. Igual que eu quero saber. Aí é onde vem. Deixou a quantidade de dentina em excesso, você vem com ela, com a espátula, a mesura, vem com ela apoiando essa parte aqui na sua referência, no seu dente de referência, tá? Apoia, e aí você vai remover o excesso. Vou te mostrar em outra imagem. Pronto. Removendo ali o excesso. Aqui, essa distância, agora sim, está bem calculadinha, 0,5. Como que eu sei? Porque a outra ponta dessa espátula é justamente uma bolinha de 0,5 milímetros, em que você apoia essa região aqui no dente e esse outro na resina. E aí você vai ver que tem 0,5 milímetros, tá? Essa é uma... Você faz assim, Glauco? Não. Eu não faço assim. Inclusive aqui vai ter um probleminha, provavelmente, essa restauração. Vou te mostrar agora. Olha só. Aqui. Vocês observem que aqui está sendo formado um ângulo praticamente vivo nessa região. Então, é um risco muito grande que você tem. Se você não colocar mais dentina aqui, você vai ter uma linha de união, ou o bisel não estiver muito bom, que eu estou achando esse bisel que não ficou tão legal. E aí o que vai acontecer? Se você for preencher só com resina de esmalte essa região aqui, seu bisel não está legal, tirou dentina, seu esmalte está só aqui nessa região, se for preencher de esmalte, esmalte tem alta translucidez, vai mostrar a linha de união, vai ficar aquela linha de fratura mostrando, tá bom? Então, muito cuidado ao utilizar. Beleza, Glauco, entendi. Então, como é que você faz para fazer a proporção esmalte-dentina? Eu faço isso, ó. Uma sonda milimetrada. Então, pega a sonda milimetrada e calcula e olha lá quanto tem. Outra maneira é você usar uma guia de silicone, tá? Uma guia de silicone, mas não consigo mostrar para você aqui como seria. Mas você vai, coloca a guia e ali você tem referência de quantos milímetros faltam. Mais ou menos parecido com, aliás, exatamente igual ao preparo para laminado cerâmico. A gente faz da mesma forma. Show? Beleza. Então você pega uma sonda milimetrada numa vista oclusal ou numa vista proximal, tendo como referência os dentes vizinhos, você vai ver ali se tem 0,5. O grande problema é que a sonda ela só tem 1 milímetro, né? Ela começa de 1, 2, 3. Então você vai ter que estar com o olho ali ligado para ser a metade ali da primeira divisão da sonda milimetrada. Show! Glauco, qual o segundo maior erro que acontece? O segundo maior erro é justamente esse. Minha restauração ficou mais branca que o dente natural, que o dente de referência. O que é que você pode ter feito de errado? Primeiro, vamos interpretar isso daqui. Ficou mais branca, então o valor está muito alto, né? Se o valor está muito alto, a gente tem algumas... Show. Só me lembrando aqui, gente, acabou de tocar aqui para me lembrar de dizer para você, quem ficar até o final vai ganhar um mega presente, certo? Mega presente. Fica ligado, por favor. Ó, show. Vamos nessa. Voltando aqui. A restauração de dentinho... Desculpa. A restauração ficou mais branca porque o valor está muito alto. Quanto que o valor fica muito alto? Quando você usa resinas com valor muito alto. Quais são as resinas de valor muito alto? Olha aí. Resina de dentina tem um valor normalmente mais alto, tá certo? Resina de dentina.
A pessoa pode ter usado uma resina bleach, seja de esmalte ou seja de dentina, mas a resina bleach também. Ai, gente, perdão, perdão. O vídeo ficou ruim, né? Foi mal, John. Conseguiram entender, cara, como que usa? Perdão, meu. Vou voltar aqui. Se quiser, eu volto para explicar a da espátula Misura lá. Só vi agora. Conseguiram entender, sim ou não? Lá como é que usa a Misura? Deu para entender. Tá bom, show. Tá bom. Foi mal. Da próxima vez eu não atentei para esse detalhe. Vamos que vamos. Vamos continuar aqui. Estou finalizando para a gente ir para o terceiro erro e mostrar como que faz a seleção de resina. Então, ó, usando resina bleach, então se você usar resina bleach, ela tem alto valor, você corre o risco, né, de deixar o dente mais branco do que o que você gostaria, e pode ter utilizado muita resina opacificadora também. Ou o opacificador corante, você utilizou ele muito, que tem umas sacadas também do corante, ou você utilizou uma resina composta, por exemplo, a Z350, tem a WD Z350, que é opacificadora, e você utilizou ela também, tá bom? Para esses casos que a resina está muito branca, cara, aí não tem jeito. Provavelmente você vai ter também que desgastar dente. E da próxima vez que você fizer, aconselho que você refaça o caso, né, para aprender, mas usa ou a mesma resina de dentina numa quantidade menor, ou troca para uma resina de menor valor. Tem resinas de dentina com valor variado. Então, por exemplo, Telite ômega, estourado o valor, Z350 tem um valor bem alto, Empra Direct, um valor intermediário, Care, valor baixo. Então, você pode aí ter pelo menos 2 resinas de dentina para que você possa ter uma opção, né? Poxa, aquele ficou muito claro, cara, então vou trocar a resina de dentina, vou utilizar essa. Pronto, e aí você pode conseguir um resultado mais interessante. Uma outra sacada que você pode fazer o erro está no valor, a questão está no valor, fotografa. Na hora que você fotografar, aí você consegue saber se o valor está mais alto, está mais baixo, se está compatível ou não, beleza? Vamos nessa. Terceiro erro, muito pouco comum, é ficar mais amarelo que o dente referência. É difícil. Por quê? Primeiro, as resinas novas, elas possuem um poder de mimetização muito alto, cara. Você vai e coloca ali qualquer resina de dentina, às vezes, sei lá, às vezes se você for usar uma máquina para poder identificar a cor, às vezes tem um laserzinho, né, que você usa, esqueci o nome agora dele, mas que você pode registrar a cor e saber exatamente qual é. Mas se você for usar lá e deu, sei lá, 3, mas você achou que era uma 2, meu, não vai ter diferença. Se você acertar a dentina, se acertou o matiz, dificilmente você vai errar, deixar ele mais amarelo. Dificilmente. Você pode deixar ele mais cinza, mais preto. Você já entendeu o que é. Não é mais amarelo. Mas errar o matiz é muito difícil. Pode acontecer se você não tiver familiarizado com a marca comercial que está usando. Então, é uma resina nova, você está testando e você se atrapalhou. Às vezes você estava aqui, bacana, na estratificação, estava legal. E aí, de repente, você resolveu usar você estava aqui usando um A3 dentina, por exemplo, de repente você migrou para outra A3 dentina de outra marca comercial que não tem nada a ver com o seu. Tá? Então, as marcas comerciais, elas mudam muito, de A3, A2, A1. Às vezes tem uma diferença gigante de 2, 3 escalas, né? 3 tons aí de diferença. Então, você precisa conhecer a escala que você está usando. Desculpa, a escala não, a resina que você está usando. E saber que existe uma variação de croma no tocante à marca comercial. Show? Beleza. Bacana, cara. Aqueles foram os maiores erros que acontecem ou que pode acontecer com você. Agora você já sabe contornar essa situação. Agora, Glauco, o que eu não posso fazer de jeito nenhum? Cara, na seleção de cor, não usa a escala Vita, mano. Não usa, tá bom? Se você já tem muito tempo de estrada, cor não é um problema para você, beleza. Você já conhece, provavelmente você já conhece a sua resina muito bem e provavelmente você já conhece, já trabalha fazendo isso, beleza. Mas eu estou falando com dentistas que provavelmente tem algum problema com cor. Então não usa a escala Vita. Por quê? A escala Vita é ótima, excelente para laminado cerâmico, para porcelana, para coroa.
mas ela não é boa. Legal, John. Fazer o quê, meio? Mas vou te ensinar uma maneira mais tranquila. O que que acontece? Por que que a gente não aconselha utilizar a escala Vita? A escala Vita, ela foi padronizada por uma marca comercial, só que, qual que é o problema? As marcas comerciais de resina não seguiram, não têm acordo com a Vita. E aí o A2 dela não tem nada a ver com a 2 da 3M, não tem nada a ver com a 2 da Care, não tem nada a ver com a 2 da Opale, não tem nada a ver com nada. Então, assim, se você pegar mesma marca comercial, você já vai ver, se você pegar marcas comerciais entre si, já tem diferença. É a mesma coisa você pegar uma marca comercial com a escala de outra marca comercial. Eles não têm acordo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles não pensaram, a escala que a galera mais usa é dessa daqui. Só que aí eu vou fortalecer essa marca, porque essa marca aqui vai dominar o mercado, pô. Não pode ser assim, tal. Então, jogada de mercado, jogada de marketing, eles não utilizaram as resinas, a escala como um padrão, ponto final. Então, vai dar diferente, vai dar erro. Outra coisa que você não pode fazer é utilizar incrementos pequenos. Por quê? Incrementos pequenos não dão noção de volume que você vai utilizar. Então, por exemplo, você está fazendo uma faceta. No total ali de faceta, você vai ter aí, às vezes, 1 milímetro, não sei. Né? Às vezes 1 milímetro aí de diferença para você preencher ali de dentina. Legal, Glauco, 1 milímetro. Só que você vai ter esse incremento de 0,2 milímetros, de 0,3 milímetros, como aquela que eu te mostrei na foto, de diâmetro, na verdade de espessura, não faz sentido nenhum. Então, não é interessante você usar incrementos pequenos. Usa incrementos mais semelhantes ao que você vai fazer mesmo, tá? Mais espessos, é o melhor. E não faça seleção com dente seco, cara. Também, por quê? Porque o dente seco, ele não está hidratado, e quando não está hidratado, ele perde valor. Então, cuidado. Às vezes você faz um caso, tá na dúvida se tá bom, se não tá, deixa quieto, finaliza, faz polimento, vai para casa. No outro dia, 2, 3 dias depois o cara volta e às vezes, cara, tá legal, tá ótimo, porque hidratou. Então, olha que dica interessante, dente. Dente seco perde valor. Então, não me testa resina com dente seco, não me desta cor com dente seco, beleza? Vou isolar, isolou, tal, e aí depois tá isolado, você passa meia hora para isolar, e aí depois você vai testar a cor. Lascou, fiote. Tá bom? Vai errar, vai dar zebra. Tá, Glauco, o que é que eu tenho que fazer? Tu vai usar a sua própria resina ou para fazer a sua própria escala, tá? Tem gente que gosta. Se você usa uma só escala ou uma só resina, beleza. Por exemplo, criar os bloquinhos, né, de 2 milímetros, de 1 milímetro ali de espessura e fotopolimeriza. A resina 1, essa daqui, beleza, 2. Aí depois você pega esse bloquinho e bota no dente. Coloca no microbrush e aí você coloca sobre o dente, na frente do dente. Aí você vai ter a noção real de que resina você vai utilizar para chegar naquela cor, beleza? É uma possibilidade. Outra coisa que você tem que fazer é usar incrementos maiores, grandes. Faz isso enquanto o dente está úmido, beleza? Então, você pode só secar com a bolinha, um pouquinho de algodão ali, secou um pouquinho, beleza. Aí você vai e já testa na hora. Fotopolimerizou, água. Joga água. Para quê? Para lubrificar aquilo novamente, hidratar, novamente, aí você perceber como é que tá. Se necessário, você usa até 2 incrementos no máximo por dente. Então, show de pergunta, já respondo, Natália. Usar 1 ou 2 incrementos por dente de resina, tá? Como assim? Tô na dúvida entre o A2 e o A3. Bota um pouquinho ali na cervical, um A2, mais ou menos no terço médio, bota o A3 e testa, fotopolimeriza e testa, tá bom? Vou te mostrar na prática como que eu faço isso, olha aí. Esse é um caso, inicial, paciente de urgência chegou para mim, não o conheço, ele é de Salvador e estava passando aqui e resolvi atendê-lo de urgência.
Alguns detalhes, tá? O que eu fiz nesse caso? Ele veio assim, dizendo que a resina soltou, descolou. Essa foi a palavra que ele usou. Não fraturou, não quebrou, soltou. Se soltou, gente, o problema está na adesão total, tá certo? A adesão aí, vacilou, o camarada vacilou feio na adesão, tá? Mas beleza, vamos que vamos. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que preparar o dente. Então, o que é preparar? Fazer bisel, tá? Já estou dando dica para amanhã, que é de amanhã, mas vamos nessa. Ó, bisel. Tem que fazer bisel aqui. O cara disse, eu perguntei para ele, ficava mostrando aquela resina, marcava muito, estava muito marcado, muito evidente. Eu dizia, tava, doutor. Vixe, meu Deus do céu. Tava muito marcando, ficava, além de ficar um pouco escuro, parecia que a gente sabia exatamente onde era a divisão da resina com o dente. Porque o camarada não fez bisel. Primeira coisa que eu ia fazer, não ia cometer esse erro. Bisel. Beleza? Show. Agora, olha o que eu te falei. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Pegar um incremento de resina e vou colocar lá. Incremento grande. E outra coisa, qual é a resina que dá cor? Qual a resina responsável por dar cor? De esmalte ou de dentina? Dentina. Então, vou pegar uma resina de dentina. Isso, show. Pega a resina de dentina e lambuza ela ali. Coloca na superfície dental. Quando você colocar ela, espalha um pouquinho. Tá grossa o suficiente, mais ou menos na ideia que você quer botar? Show! Aí, ó, aqui eu coloquei uma resina dentina 3 e bateu. Como é que eu sei que bateu? Fotão. Vamos ver se o valor está compatível. Tá, pô, o valor está compatível. Se não estivesse compatível, ia haver uma região assim, ó, com valor mais baixo, se eu tivesse errado o valor. Então, ó, com valor mais baixo, né, ia estar uma região mais cinza, mais com valor mais baixo, essa é a palavra. Tá? Então, agora sim a gente consegue ter certeza que está tudo ok. Toda vez que você tiver dúvida, estou fazendo dentina, tá, não sei se está legal, foto, celular ali, fotão com celular, ou saturação 0, e aí sim você vai trabalhar. Show? Beleza. Vamos ver como é que ficou esse caso. Olha lá. Foi assim que ficou o caso. Então, aqui eu utilizei uma resina de dentina A3 e de esmalte A2, aqui, ó, só nessa regiãozinha, um A2 de esmalte, tá bom? Tranquilo, fiz esse dente e fiz o vizinho, central e lateral. Show de bola, paciente feliz. Tá? Essa é a maneira mais prática, é o meu dia a dia, como que eu faço seleção de cor, tá bom? Show de bola, gente.